Fala galera, aqui é Nativos do Vale, estamos aqui em Eldorado, aqui eu tô com o Júnior Preto, eu sou Ricardo Ogawa, nutricionista, e pra onde que a gente vai, Preto? Cara, na real a gente não vai pra nenhum desses lugares aqui. Galera, a gente vai pra um lugar totalmente diferente, o Matias tá chegando aí, um guia totalmente experiente aqui na região, conhece tudo, e eu vou te levar pra um lugar mais da hora. A gente não vai na queda do meu Deus? Não, porque aí todo mundo geralmente vai, né? A ideia do Nativos do Vale é justamente essa, levar então vamos logo, rolê, vamos logo. Que ninguém vai, rapaziada, vamos com nós. O ponto de partida da nossa expedição é a pousada Recanto das Águas em Eldorado Paulista. Viemos aqui tomar um café com o guia Matias. E a gente não podia vir sem um guia. Viemos logo com o melhor. Viemos com o Matias. Brabo. Olá, gente. Meu nome é Matias. Conheço a região aqui desde 1998. Eu sou um cara que me apaixonei. Eu sou paulistano da capital, né? Paulistano da capital, é lógico, né? E eu sou monitor do Parque Caverna do Diabo, Carlos Botelho e Petar. Conhece tudo então aqui? Conheço tudo. Não pode dizer que eu conheço tudo, mas eu tenho bastante noção. Petar seria até o Alto Ribeira? Ou qual a região que abrange o Petar? Eu tenho o Baixo Ribeira, que seria o litoral, o Médio Ribeira, onde a gente está em Eldorado, e o Alto Ribeira, onde fica Iporanga. Eu não sabia que existia Médio Ribeira, eu sempre ouvi Alto e Baixo Ribeira. Então, o Médio Ribeira é onde a gente está hoje. Isso, onde nós estamos hoje, é a Eldorado. E a queda mais famosa aqui de Eldorado, que a gente acha na internet, no Instagram, no TikTok, é a queda do Meu Deus. É pra lá que a gente vai hoje, Matias? Não, queda do Meu Deus, não. Nós vamos pra trilha do Lamarca, uma cachoeira de 72 metros. Cachoeira da Luz. Vai pouca gente, não sei como é que tá a trilha, né? A gente trouxe facão, trouxe corda. Trouxe facão, corda, que vai pouca gente e é isso que nós vamos. Mas facão, corda, eu tô com o joelho meio... Será que... a gente ajuda. É como assim? É tipo uma trilha, um bosque, assim? Como que é a trilha hoje? É uma trilha curta, mas com bastante dificuldade. Uma trilha curta de 4 horas, né? 4 horas total. Mas 4 horas são quantos quilômetros, Matias? Vai dar uns 3.800, 3.600. 1 quilômetro por hora? É mais a dificuldade mesmo. É pra chegar. 1 quilômetro por hora. E 1 quilômetro por hora. Quantos anos, Matias? Eu tenho 60 anos. 60 anos. Puro suco. 60 anos Matias tem, galera. Vocês vão ver a energia desse cara, a vibe desse cara aqui, que vai apresentar as maravilhas do vale pra gente. Então bora pra trilha que tem 4 horas de caminhada? Isso, bora pra trilha e no final nós vamos numa fazenda de 200 anos. Que vai ser a fazenda? Era uma fazenda da passagem, mas a Bia vai contar a história pra vocês lá. Tem um museu lá dentro. Vamos partir então? Animal. Manda esse pãozinho, são 4 horas, e bora. Vitamina C, papai. Ei, veio comigo. Oi. O caminho para chegar aqui passa pela BR-116, aproximadamente 3 horas de São Paulo Eldorado Paulista e mais meia horinha até a trilha. Galera, então a trilha hoje, vocês podem ver que hoje é mais selvagem que o último episódio Eldorado que a gente fez pra queda do Meu Deus. É uma trilhazinha tranquila que dá pra parar o carro. E hoje o Matias trouxe a gente pra floresta mesmo. Bem-vindo. Esse é só o comecinho dela, né? A trilha do Lamarca e vamos chegar, nosso objetivo é chegar na cachoeira mais alta. Cachoeira mais alta, queda da luz. 72 metros, Vambora, cachoeira irmão. da luz. Guerra. Isso, né? Como o Matias havia falado, essa trilha não é turística, portanto venham apenas com guia experiente. Eles foram abrindo o caminho com facão, já que eu tava com um canivete pequeno. Olha a altura do mato, vocês podem ver que fazia muito tempo que ninguém passava por aqui. Miau, miau. A progressão é lenta, são 4 quilômetros e 1 hora por quilômetro, então imaginem como que é. Eu vou te falar, tudo tem uma recompensa, se liga só. Você sabia que o Vale do Ribeira foi palco de um dos capítulos mais intensos da história recente do Brasil? Aqui, em meio à densa Mata Atlântica, Carlos Lamarca, capitão do exército que rompeu com o regime militar, liderou um dos focos de resistência armada nos anos 70. O Juninho logo improvisou uma muleta pra mim e continuamos a expedição.
Após desertar, Lamarca se refugiou aqui na região de Eldorado, utilizando as matas fechadas como esconderijo estratégico para organizar a guerrilha. Cana do brejo. Cana do brejo. É azedo, tem vitamina C. Morde. Não é doce, não. É azedo, pô. Ele acabou de falar. Ah, tá. Essas trilhas sinuosas e de difícil acesso são ideais para se manter longe das forças de repressão. E é nesse cenário marcado pela história e pela natureza exuberante que encontramos a Trilha da Cachoeira da Luz, um percurso que combina ecoturismo, paisagens impressionantes e um mergulho em um passado que ainda ecoa pelas montanhas do Vale do Ribeira. Ao longo do caminho, além do som das águas cristalinas, é possível imaginar os desafios vividos por Lamarca e seus companheiros em um dos períodos mais tensos da história do Brasil. Caraca, ali, ó. Ah, é. Eles são perigosos. Perigoso, né, cara? Eu pisei em cima dela e saí. As pedras escorregam, a gente passa por partes molhadas, escaladas e até rapel. Cara, imagina quanta coisa no vale tem. É só o começo. Devo confessar que sem esse bastão ia ficar muito difícil as subidas. É, galera, bastão mais conhecido também como terceiro apoio, utilizado muito nas travessias e principalmente em trilhas. Lembrando, galera, que em trilhas, em locais desconhecidos, temos que ficar bem atentos em locais que vamos apoiar as mãos e os pés. E o Japa também, com o joelho dele aí, que não estava 100%, a gente utiliza ele também em questão de equilíbrio, para se equilibrar e não cair também na cachoeira com essas pedras soltas que tá rolando aí. Afinal, estamos dentro do principal resquício de Mata Atlântica no Brasil, mais precisamente dentro do Parque Estadual Caverna do Diabo. Ih, é o vale, mané! Todo cuidado é pouco, galera, mas bora lá que ainda tem muita trilha. É o nativo, mané, vai sim. É, galera, agora a gente percebeu que a trilha ficou um pouco mais difícil. Mas com técnica básica de rapel, a ajuda do Matias e eu ajudando o Ogawa, por conta do solo não estar muito estável, ter desbarracamento de pedras, mas com todo cuidado é pouco e lembrando que a gente está muito longe da civilização, a gente não pode dar nenhum vacilo pro azar. Então vamos se ajudando e chegar a gente vai. Uma hora a gente chega. Depoimento até agora. É, eu retiro o que eu disse sobre a Temimina. Eu vou levar, eu não comprei nem carbogel, vou levar nada, não precisa. Tem plaquinha, tem plaquinha. Eu acho que eu me enganei. Eu trouxe um clube social, uma água e um sonho. Foi. Tá louco? E tudo é a segurança, né? Quando vocês forem fazer um rolê assim, prezem pela segurança, porque aqui não tem ninguém. É só nós com nós mesmo. Após essa primeira queda d'água, já faziam 2 horas de trilha, hora de repor as energias. Sabia que 4 balinhas de banana dá um carbogel? Dá 20 gramas de carbo? Trouxe carbogel também ali. Balinha de banana. E agora eu sei por que ele trouxe esse canivete, irmão. Opa, pra abrir a bananinha, ó. Dá no dedo, bicho. É, pra abrir a bananinha. É na porta que tem aqui, ó. Aê! Uma dica do que levar para comer e se reabastecer, além de bananinha seca, podemos levar barrinhas de cereais, biscoitos, barras de proteína e suplementos de carboidrato em pó ou gel. É isso aí, galera, porque também na trilha vai ter que fazer muita força e andar bastante. O que mais me surpreende é a beleza do local. Então o cansaço fica pra trás. Bora pra lá, vamos pra trilha. A água, apesar do frio de ser a cachoeira, tá uma delícia. Se tivesse um tempinho a mais e a gente não precisasse chegar rápido na Cachoeira da Luz, com certeza a gente ficaria ali dando rolê. É o vale, mané! Já estamos chegando quase ao nosso destino final, que é a Cachoeira da Luz, mas também não significa que ficou fácil, galera. Olha aí o Matias aí fazendo mais um rapel e logo logo a gente vai chegar. Olha, não sei se dá pra perceber, mas tinha uns 20 metros de parede lá pra baixo. A gente parou de filmar porque o Juninho teve que me segurar quando eu escorreguei do rapel. E chegando perto do nosso destino, sentimos algumas gotículas de água, até pensávamos que era chuva. Mas não, galera, era o rufo da água. Afinal, 72 metros de cachoeira, galera. E isso aqui é no Vale do Ribeira. Pois é, gente, gol de canela e de bicicleta é gol. Eu cheguei, não importa o estado. É, galera, mas mesmo na cara do gol, ainda tinha muito obstáculo. Tinha pedra, árvore, tudo muito escorregadio.
Isso aí, galera. Que animal. Obrigado, Matias. Também foi muito legal. Lindo lugar. Foi Um uma lugar experiência curto, incrível. né? Uma trilha curta, mas com um grau de dificuldade um pouquinho avançado. Com bastante emoções ali, técnicas de rapel. É verdade. Né? Eu achei muito interessante, é muito bonito. É a maior queda que eu já vi. Cara, uma potência, água absurda, a potência da água, do rufo da água que vem. Já foram 4 horas e meia aí caminhando. Trilha? Eu acabei tendo algumas quedinhas. Mas agora vamos comer, né? Vamos repor as calorias. E agora mudando, imagine só que a galera entrou e se escondeu aí. Sem trocaram nada, tiro aí, 40 que loucura. dias aí no meio, no mato, né? Foram caçando Lamarca e a guerrilha dele ali. E fora a cachoeira, né? Quem foi o primeiro que foi seguindo o caminho do rio, o Matias e achou, vou puxar essa cachoeira aí. Que potência a cachoeira, né? Descalço, né? Isso aí, galera. Agora vamos comer. Vamos comer. Vamos lá. Até. Bora. Após recompor o time da Cachoeira da Luz rumo à Fazenda Passagem, um entreposto em Iporanga que carrega mais de 300 anos de história. E nós, sendo nativos do Vale, nem imaginava na história desse local e a importância que ele tinha para o comércio e a comunicação na época, sendo que tudo era em vias fluviais. Eu sou tataraneta de Nhã Cecília. Nhã Cecília, ela teve 4 maridos, né? Dizem que eles morriam, né? O último não morreu. Com o último marido, ele teve a Leonor de Oliveira Lima. Ela casou com um dos Limas irmãos, que eram donos de comércio de tropas também em Iporanga. E aí, essa Leonor casou com o Luiz Nestlener, que era um austríaco, imigrante, que por passagem acabou se apaixonando por ela e o mundo se tornou cor-de-rosa quando ele conheceu a Leonor Nestlener. E aí ele deu um jeito, conseguiu casar com ela. Enfim, a minha família, ela é de Iporanga, desde, pelo menos que eu saiba, a minha tataravó. E a minha relação é afetiva, assim como a da minha mãe também é afetiva. E por isso que a gente cuida tanto e estuda tanto esse lugar. Eu tive um emprego uma vez que estava morando no Rio de Janeiro, numa instituição importante, sabe? Eles viraram uma vez para mim e falaram para mim que o meu jeito não estava sendo interessante para a empresa, né? E eu fui diretora de obras de Iporanga, e Iporanga é um município muito pobre. E eu tinha que dar nó em pingo d'água para conseguir fazer tudo que um edifício precisava com o pouco dinheiro que eu tinha, né? E aí eu ouvi isso, falou assim, o teu jeito aqui, essa empresa, não importa a sua competência, o que importa é o jeito que você se relaciona com a empresa. E eu lembrei de Iporanga. E aí eu decidi que se eu fosse lutar para melhorar a vida de alguém, eu ia começar com o meu quintal. Então, eu e minha mãe, a gente tenta converter todos os nossos esforços para que a gente possa trazer para o Vale do Ribeira, né? E não apenas a Fazenda Passagem, mas outros trabalhos também, a pesquisa, que a gente possa converter para melhoria de vida, onde a nossa competência faça a diferença, né? Então é por isso que eu tô aqui, é por isso que minha mãe tá aqui, porque Iporanga faz parte de mim, é o meu pedaço de céu. É isso aí. A gente tá na divisa entre Eldorado e Iporanga. Mas essa família aqui, cara, ela tem uma dinâmica muito pendular mesmo, porque eles têm família em Eldorado e eles têm família em Iporanga. Essa noção de território fixo, isso daí foi estabelecido no governo agora, porque mesmo o pessoal das comunidades rurais, eles eram cheios de capova. Então as pessoas viviam circulando, elas não moravam assim, eu só moro aqui. Não, porque quando aqui tá ruim, o outro lugar tá melhor. Você vai baldeando, né? Então você sempre tem um lugar que tá melhor, ou que você vai se relacionando. É muito comum, por exemplo, o pessoal que é do Maria Rosa, do Quilombo, de se relacionar com Guapiara, porque lá era mais perto do que vir até Eldorado, ou ir até Iporanga, né? Era mais perto enquanto a gente não tinha os parques ambientais, eles podiam atravessar e andar livremente dentro desses territórios. A Fazenda Passagem, ela é um importante remanescente da cultura paulista preservado. Não apenas a sua sede arquitetônica, mas todo o seu contexto territorial. Nós somos um exemplo, na verdade, de como que as dinâmicas comerciais se davam dentro dessa rede de entrepostos comerciais fluviais e também o nutroperismo, né? Então, a Fazenda Passagem, ela é uma propriedade do seu Ismael Júlio da Silva e ele vendeu para a arquiteta Arlete Nestlener depois de 1997, quando a gente teve uma grande enchente que atingiu até metade de suas paredes. Então, a partir daí, ele escolheu a Arlete, que ela também faz parte de uma família tradicional de Iporanga, e devido ao seu interesse ao patrimônio histórico, para vender a fazenda para ela. E ela acabou comprando e restaurou toda a fazenda com as técnicas construtivas originais, que é o pau a pique, fez o tratamento de todas as suas madeiras, e a gente tem hoje dentro dela uma pousada histórica e um museu rural, onde a gente
gente coleciona esses objetos que estavam aqui e eles fazem parte, né, do cenário como um todo. E a gente também tem uma área posterior onde a gente chama do nosso pequeno museu, né? Posteriormente, a gente tem um plano de poder transformar isso realmente num museu histórico e diminuir essa nossa capacidade de hospedagem para conseguir organizar de melhor forma todo esse nosso acervo que a gente conseguiu coletar e preservar. São pequenos objetos, pequenas coisas, mas que elas trazem indícios de como que se dava a vida nesse lugar e como que essa vida foi se transformando ao longo do tempo, né? A primeira pergunta é por que uma casa com tantas portas? O que é uma porta? A porta, ela é uma porta de entrada, ela é uma conexão com o exterior. E uma casa com tantas portas e um lado que só tem janelas, significa ser uma casa com múltiplas funções. Funções privadas da família e funções públicas, tanto em sua relação com o artefato, com a produção agrícola, com a manufatura, como também como entreposto comercial. Seu Ismael Júlio da Silva, ele era o concessionário da navegação pública que levava Eldorado a Iporanga, de Canoas, e ele fazia esse transporte de um lado ao outro. E nós estamos quase que no meio do caminho. Esse ponto de parada era um ponto de parada onde paravam as mercadorias, as notícias, as pessoas. Era um ponto de encontro, um ponto de passagem. Não apenas por estar localizada junto à ribeira, a meio caminho, mas também num lugar onde há a confluência do Rio Pilões. O Rio Pilões é um importante rio que era navegável durante 2 dias e chegava próximo ao Alto de Paranapanema, caminho de Capão Bonito, onde se dava também outros caminhos de tropas comerciais que se ligavam ao caminho do Viamão, que levava até Sorocaba, um caminho importante de comércio de tropas que ligava o Rio Grande do Sul até Sorocaba. Então, essa posição de passagem dá um nome, Fazenda Passagem, e esse nome não foi nosso, esse nome já estava nesse local e ele aparece em diversos mapas antigos, Fazenda Passagem, né? Então nós somos uma passagem, estamos à passagem e fazemos parte desse contexto histórico do Vale do Ribeira, conectado por caminhos de tropas e redes de caminhos fluviais. À frente é possível chegar a Cananéia, à frente, à direita, é possível chegar no Paraná e às nossas costas nós chegamos em Paranapanema. À direita, ao longo do rio, chegamos em Iporanga e à esquerda nós chegamos no antigo arraial de mineração, hoje o quilombo de Vaporunduva. Todos esses pontos são muito importantes e sempre tiveram presentes na história e nos documentos históricos. Ao adquirir a Fazenda Passagem, nós adquirimos também os seus documentos que continham os livros de comércio, com os nomes dos lugares, o que se comercializava, o que se fazia. Isso também trouxe embasamento para uma pesquisa científica muito interessante para compreender a dinâmica e a condição, na verdade, de abrangência territorial que esse lugar ele fazia parte. Apesar de ser o último remanescente, ele não era o único. Por isso que a gente diz que ele é um grande exemplo, um importante exemplo, porque existiam diversas outras casas que nem essa ao longo da ribeira e mesmo aqui na proximidade. Logo ali em cima, o irmão do seu Ismael Júlio da Silva também tinha um interproço muito parecido. Também tinha a família do seu Gaspar e outros aos longos até chegar em Iporanga. Esse ponto de confluência na Barra dos Rios Pilões, junto ao Rio Pilões e a esses caminhos, era um ponto importante de encontro. Então, um ponto onde também atraía outras oportunidades de negócio. A gente fez esse vinho, né, com as jabuticabas daqui, e aí teve algumas diferenças na hora da preparação, do tempo dela, das árvores também, né? E aí são os resultados. Eu não sei falar exatamente qual, que eu deveria ter anotado melhor esse processo. Mas esse aqui a gente adicionou açúcar depois, ele fica como se fosse um vinho do Porto, um licorzinho. E esses dois, eles são o resultado da fermentação, da segunda fermentação. Então vamos começar pelo seco. Mas assim, não é muito seco. Loki, você seco. Também quer? Amorzinho. Bom, eu gosto de vinho, hein? É um prosecco, né? Quase um prosecco. Então, ele tá quase um prosecco. Tanto é que eu fiz um outro experimento que eu coloquei um pouquinho mais de açúcar pra ver se... Pra ele dava mais uma carbonada, né? Vem da garrafa? Vem da garrafa. Sério? Aham. É uma bebida que eu e minha mulher são... não dá. Ele tá mais doce, mas não tão doce. Tá mais doce, mas não tão doce.
Na minha preferência, o Prosecco tá apavorando. Tá, o teor alcoólico desse tá menor. Ele é mais rosinha, tá? Vinho do Porto Ribeira. É isso? É o vinho do Porto Caiçara, né? É o vinho do Porto Caiçara. Olá pessoal, eu sou a chefe Regiane aqui da Craibeira Cozinha Bar. Muitas pessoas chegam pra gente, cliente, perguntando por que Craibeira, né, o nome, por que a gente colocou o nome de Craibeira. Quisemos fazer uma homenagem, né, ao meu pai, né, que ele é do Nordeste, né, ele é de Piau, sertão alagoano, e ele trouxe pra gente, né, depois de um tempo que ele voltou para a terra natal dele, né? Ele trouxe pra gente uma muda, né? Da árvore craibeira. A craibeira é uma árvore, né? Do sertão alagoano. Ele trouxe para nós e plantou lá no fundo de casa, né? Até hoje ela tá linda, maravilhosa lá. Então a gente resolveu colocar aqui. Ela é igual o IP que a gente tem aqui, sabe? É um IP amarelo. É um IP amarelo. É a mesma coisa. Então lá no sertão, quando tá aquela seca, ela tá lá esplendorosa, toda amarela. É um né? símbolo de resistência. Sim. Um oásis aqui no Vale do Ribeira. É isso mesmo. Um oásis bem gastronômico isso. em Eldorado. Além da homenagem ao meu pai, ela transmite esse símbolo que é resistência. Perfeito, É isso. perfeito. Muito obrigado, chefe. Chefe, outro detalhe que eu notei aqui da valorização da regionalidade, além dos produtos regionais que você utiliza no cardápio, no seu bar de bebidas eu tô vendo ali um kombuchá de 7 barras, que eu reconheci o rótulo ali, é o AR Kombuchá, certo? Sim, é certo. A gente tem o kombuchá aqui, né? E o pessoal gosta muito, né? Os clientes gostam, aprovaram, né? Do pessoal de 7 barras. É uma delícia, a kombucha deles é muito boa mesmo, o pessoal gosta bastante. Eu vejo que além da paixão e pela união da gastronomia com a cozinha regional, com o resgate cultural, você preza muito ali por essa experiência, né? Eu vejo no cardápio que tem ingredientes da região em todos os pratos praticamente, né? Eu vejo banana da terra, eu vejo queijo de búfala, eu vejo palmito. Então a gente procurou fazer essa junção, né? De ter nos nossos pratos os produtos regionais para valorizar mesmo o que a gente tem por aqui. Além disso, a gente, além dos produtos, esses produtos regionais, a banana, a mussarela, o palmito, e a gente procura também trazer para a Craibeira os produtos dos pequenos agricultores, né? Eu vejo que você faz esse casamento da agricultura familiar junto com a comida regional, desde a salada de uma entrada, a salada craibeira. Tem folhas verdes frescas, tem nozes pecan, tem o molho de mostarda Dijon, mas tem a banana chips, tem o mostarda de búfala, tem a banana... Então, assim, você consegue trazer todos os dois mundos na mesa nessa experiência no craibeira. É isso mesmo. Mistura tudo, né? E fica perfeito. E além da comida ser gostosa, é uma comida saudável, né? Uma pizza de fermentação natural, de molho de tomate natural, pizza com ervilha fresca é muito diferente de pizza com ervilha em lata, Sim, né? É verdade. Tudo que é feito aqui na cozinha é feito na hora. Diferente de pizza com ervilha em lata. Sim. Né? Tem um recado no cardápio que, como é feito na hora, pode demorar uns 40 isso. minutos, porque tudo feito na hora, não existe tudo congelado fresco aqui. mesmo, desde os temperos que a gente usa, né? Ervas frescas que a gente usa em tudo também. A gente faz tudinho na hora. Às vezes, né, o cliente tem que esperar um pouquinho mais, mas ele tem a certeza que ele vai receber tudo fresco na mesa, sem preocupação nenhuma. Além de que as nossas saladas também, elas vêm todas fresquinhas do dia. Então fica o recado para quem quiser conhecer a gastronomia regional no mais alto nível aqui em Eldorado, quando vier fazer essa visita, venha conhecer o Craibeira, dá gosto de ser do Ribeira, aqui você vai comer bem, ter uma experiência ótima com a chefe Regiane. E um outro detalhe que me chamou muito a atenção após a Rota dos Sabores, que a gente gravou em todos os municípios aqui, desde o Alto Vale até o Baixo Vale, aqui é a única cozinha de aquário do Vale do Ribeira, né? Isso chamou muito a atenção de poder ver o processo de como é feito, a mega organização que é e a limpeza dessa cozinha. Então tem que ter muita confiança para ter uma cozinha de aquário, né? Sendo chefe, de ter essa confiança de que sua equipe está trabalhando e seu cliente está vendo o processo sendo feito. Então aí é que a gente vê a confiança no trabalho que a pessoa tem. A nossa cozinha, desde quando foi projetado, foi uma exigência minha, que eu queria que ela fosse assim, né? Ela fosse toda de vidro, porque eu queria ter essa sensação de ver o cliente chegando, ver ele sendo atendido, entendeu?
e eles poderem me ver também lá, fazendo todo o processo do que foi pedido. Então nós estamos aqui em Eldorado, eu deixo aqui o convite para vocês virem a Craibeira, fazer uma visita, ter essa experiência, né, de provar as nossas comidas aqui que são muito boas, tem afeto, tem carinho, tem amor. A gente gosta muito do que a gente faz, então vocês terão um bom atendimento, sairão daqui com uma experiência muito boa. Estão convidados a vir nos visitar. Venham! E essa foi nossa expedição aqui, Eldorado, Nativos do Vale. Aguardem o próximo episódio. Galera, em breve se liga aí, mais um rolê no Nativos do Vale. É o Vale, mané. Moleque.